Olha, Diego, também acho que não, até eu tinha comentado isso, também não acho possível que Bolsonaro consiga uma anistia, né? Vamos lá. A primeira que é o seguinte, primeiro, qualquer pessoa que fizer uma comparação dizendo que o caso do Trump, né, e a retomada dele, a eleição dele, né, depois dele ter sido acusado, condenado, tudo isso mais, é uma linha para a qual o Bolsonaro pode seguir, essa pessoa precisa ler mais, para dizer o mínimo, assim, sabe? Uma pessoa que realmente tem problemas com relação à comparação do que acontece em dois países, né? O Trump não foi tornado inelegível, até porque não existe justiça eleitoral nos Estados Unidos, né? É uma coisa que tem no Brasil, em outros países, mas nos Estados Unidos não tem. Ele não foi tornado inelegível. O caso dele, tanto aqui e lá, tanto no Brasil quanto lá, o caso dele sobre o 6 de janeiro de 2021, que é o equivalente ao 8 de janeiro de 2023 no Brasil, não foi julgado ainda, né? Mas ele foi condenado por conta daquele usar recursos, né? Na verdade, é a declaração sobre os recursos de campanha utilizados para subornar uma ex-atriz pornô, Stormy Daniels, com a qual ele teve um caso para rolar um cala-boca dela. Ele foi condenado sobre isso, né? Mas é claro, não vai cumprir pena enquanto for presidente dos Estados Unidos, vai acabar o negócio parado, engavetado. O que acontece, Diego, contudo, é que as duas situações são diferentes. Bolsonaro está inelegível. As leis brasileiras são leis brasileiras, não são leis norte-americanas. Vamos parar com essa viralatice, né, de muita gente. No UOL a gente não vê, mas eu vejo muito lugar do pessoal tentando interpretar a realidade brasileira com a lei americana. Não dá, são duas coisas diferentes, né? Não dá para interpretar. A lei brasileira é uma coisa, a Constituição brasileira é essa coisa. O Congresso Nacional pode tentar aprovar a anistia? Pode, né? Só que aí a questão, tem uma segunda questão, que tá todo mundo dando de barato que todo mundo quer aprovar essa anistia. Gente, qual que é a função do Bolsonaro para o político brasileiro? Ser puxador de votos. Ele foi puxador de votos de fato nesta eleição? Muita gente critica que não. Tanto é que no segundo turno, nas capitais em que ele foi apoiar, de fato, só um candidato que é bolsonarista raiz que foi eleito, que foi o Abílio Brunini em Cuiabá. O resto, o Bolsonaro não conseguiu aprovar seus candidatos. Então, assim, que tipo de puxador de voto é esse? Para que eu vou me arriscar junto à opinião pública, junto ao Supremo, um deputado pensa, para botar outra pessoa de volta na cédula de votação, sendo que ele nem é puxador de voto? Então, o que acontece? O Bolsonaro pode ser muito mais útil, e apesar das declarações do Valdemar da Costa Neto, né, de que ele tem interesse, anistia e tudo isso mais, o Bolsonaro pode ser muito mais útil como uma pessoa que simplesmente fique participando, tirando foto, indo em carreata, essas coisas, do que uma pessoa que tenha poder de fato para poder disputar, porque isso, inclusive, tira poder do Valdemar, tira poder do Tarcísio, tira poder do Ronaldo Caiado, tira poder do Romeu Zema, tira poder do Ratinho Júnior, tira poder de um monte de gente que está na fila do pão, que está na fila para ser o próximo ou que tem outros interesses nesse processo. A questão é, não é só a esquerda, que o PT, que não tem interesse que Bolsonaro participe das eleições. Estou falando politicamente. Uma parte da direita também não tem.